esses 10 reis que ainda não têm reino, reinos que estão se formando agora no mundo, esses reinos vão colocar todo o poder na mão do Papa, do Rei do Norte, até que se complete a ira de Deus. E o que vai acontecer então, quando se completar a ira de Deus? E os 10 chifres que viste na besta são os que aborrecerão a prostituta. Chegará um tempo em que vai acabar a popularidade do Rei do Norte. E os 10 reis que ainda não têm o reino, mas que vão dar todo o poder para que a besta reine sobre todos eles, eles vão puxar o tapete. Eles aborrecerão a prostituta e a porão como? Desolada e nua. E comerão a sua carne e a queimarão no fogo. Esse é o fim do Papa, do reino papal. Isso só vai acontecer porque nestes dias em que isto estiver acontecendo, nestes dias Satanás estará na terra personificando Jesus. Porque quando Satanás estiver na terra personificando Jesus, ele não precisa mais do Papa. Ele descarta, porque Satanás, ele é a si mesmo, ele usa você e depois o descarta. Ele usou Judas, depois descartou Judas. Ele usa e descarta. Satanás não é amigo de ninguém, nem do Rei do Norte, mas ele usa o Rei do Norte, até que se complete a ira. E vem o tempo em que os 10 reis que deram poder à besta se levantem contra a besta e a queimem e comam a sua carne. Queridos, a Bíblia está falando não de uma possibilidade, a Bíblia está falando do que vai acontecer. E quando isso acontecer, é o fim do reino papal. Eu convido você a ler agora Daniel capítulo 11. O último verso de Daniel capítulo 11, verso 45. Daniel capítulo 11, verso 45. Diz que o Rei do Norte vai armar as tendas do seu palácio entre o Mar Grande e o Monte Santo e Glorioso. O Monte Santo e Glorioso é ali onde existiu o templo de Jerusalém, e hoje tem a mesquita de Omar. Mesquita maometana está lá. O Rei do Norte, Roma papal, vai armar as suas tendas, vai ter domínio sobre Israel. Toda aquela região que está entre o Mar Mediterrâneo, o Mar Grande e o Monte Santo, vai ser jurisdição romana. John Kerry esteve há pouco tempo em Jerusalém, e John Kerry, secretário de Estado americano, sugeriu que Jerusalém se torne jurisdição romana, que o Papa cuide de Jerusalém, eliminando a briga entre palestinos e israelitas. Jerusalém não vai ficar nem com Israel e nem vai ficar com os palestinos. Jerusalém vai ficar com Roma. Roma se tornará jurisdição romana. Aliás, Jerusalém se tornará jurisdição romana. Está claro isso, irmãos? Isso não é uma possibilidade, essa é uma profecia. Deus está dizendo o que vai acontecer. E os Estados Unidos já estão sugerindo mesmo, para haver paz ali, tem que ser assim. O anticristo tem que colocar o seu trono onde Cristo um dia vai colocar o seu trono. A Nova Jerusalém vai descer ali, e ali estará o trono de Cristo. O anticristo quer colocar o trono dele ali, na velha Jerusalém, porque a Nova Jerusalém será o lugar do trono do verdadeiro Cristo. O anticristo anda nas pegadas de Cristo. Vejam aí o verso 45. E armará as tendas do seu palácio entre o Mar Grande e o Monte Santo e Glorioso. Mas virá o quê? Virá o seu fim. Quando Jerusalém se tornar jurisdição romana, presta atenção nesta profecia. É sinal de que o fim do papado está chegando. O reinado dele será curto e virá o seu fim. Continue lendo o final do verso 45. Virá o seu fim e não haverá quem o socorra. A primeira ferida mortal em 1798, a Bíblia diz que seria curada. Mas agora esta ferida mortal
virá o seu fim, não haverá quem o socorra. É o fim do reino papal. Porque então virá Satanás personificando Jesus. Quando Jesus descer do céu com poder e glória, o Armagedon, a última grande guerra, será entre Cristo e Satanás. Não entre Cristo e o Papa, não, é entre Cristo e Satanás. Porque Satanás estará na terra personificando a Jesus, dizendo: eu sou o Cristo. É nesse tempo que Miguel aparece, capítulo 12, verso 1. Naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe. Completou-se a ira de Deus. Queridos, a Bíblia está falando que haverá um tempo de perseguição de Babilônia contra o povo de Deus. Isto está sendo anunciado nos 4 cantos da terra. Como? Pela internet, pelo YouTube. Mas a internet não vai ser livre, sem censuras, por muito tempo, irmãos. Se vocês querem gravar os sermões e vídeos que existem no YouTube, na internet, gravem e guardem, porque eles vão sumir da internet. A internet era controlada pelo governo americano até então. Depois de Edward Snowden ter demonstrado diante do mundo todo que o governo americano é um grande vigia mundial, que vigia todo mundo, então ficou exposto. O governo americano ficou exposto diante do mundo. Então Barack Obama disse: não mais vamos cuidar da internet, vamos passar para a ONU. Existe um departamento de comunicação na ONU que vai cuidar da internet. E a ONU é controlada pelo Vaticano. Queridos, hoje Deus está alcançando o mundo através da internet. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu fiquei estarrecido no mês de maio, quando eu recebi o relatório do meu site, www.apocalipse.com, apocalipserevelado.com. Gravem este site se você ainda não consultou, apocalipserevelado.com. Quando eu recebi os dados, o repórter, as informações que eles mandam cada mês, no dia 1º de cada mês, eu fiquei estarrecido, porque todos os meses existem entre 40 a 50 mil downloads dos meus sermões e das páginas dos artigos e livros que estão lá. Todos os meses fica entre 40 a 50 mil downloads por mês. Mas quando eu recebi o relatório de maio, irmãos, eu quase caí de costa. Foi mais de 500 mil só em maio. 580 mil downloads. Eu falei: tem alguma coisa errada. Chequei, analisei, não tem nada errado. É o povo buscando na China, no Japão, na África, no Brasil, nos Estados Unidos, na Austrália, em todas as partes do mundo. Mas o meu site é só um site, meus irmãos. Existem milhares de sites cristãos que estão fazendo a mesma coisa. Existem milhares de sites cristãos que estão pregando a palavra de Deus. O evangelho está chegando no mundo todo, de graça. De graça. Mas por quanto tempo isso vai durar? Eu não creio que vai ser por muito tempo. Logo, estes sermões que falam das profecias serão tidos como sermões criminosos. Sermões que estão falando contra alguém, então serão eliminados. Mas agora é tempo, é dia. E Jesus falou: enquanto é dia, vamos trabalhar, porque virá a noite quando não mais poderemos trabalhar. Meus queridos, nesta geração, Babilônia novamente vai cercar o povo de Deus. E neste tempo, Abacuque 2,4 diz: o justo viverá pela sua fé. Vocês prestaram atenção? Mas o justo pela sua fé viverá. Não é a fé do pastor, não é a fé da igreja, não é a fé dos nossos pais. Estão percebendo? Mas o justo pela sua fé viverá. Você tem que dar razão da sua fé. Você tem que dizer porque ama Jesus e porque guarda os mandamentos dele. Chegará um momento em que você não vai ter ninguém mais ao seu lado. É você
E o povo indagando, perguntando, questionando. E pela sua fé em Jesus, a fé que você desenvolveu estudando a Bíblia, a fé que você desenvolveu orando, confessando os seus pecados, pela sua fé, você sobreviverá, permanecerá em pé, na hora da provação e da angústia, como remanescente de Deus. A profecia de Abacuque nos ensina que a nossa fé precisa ser incircunstancial. Aconteça o que acontecer. Abacuque termina de uma forma muito bonita, irmãos. Eu quero que vocês terminem de ler o livro de Abacuque agora no capítulo 3, verso 17 e 18. Ele começa o livro questionando a Deus, mas a forma como Abacuque termina mostra que a sua fé se tornou robusta, forte e inabalável. Vejam como era a fé de Abacuque. Capítulo 3 de Abacuque, verso 17 e 18. Aqui lemos: porquanto, ainda que a figueira não floresça, ainda que dentro da sua geladeira não tenha nenhuma comida, nenhum pão para comer. É isso que Abacuque está falando. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, que você não tenha nada para beber, ainda que o produto da oliveira minta, que você não tenha óleo em casa para cozinhar, ainda que os campos não produzam mantimento, falte arroz, feijão na sua casa, ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas e nos currais não haja vaca, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Estão percebendo que tipo de fé é a fé de Abacuque? A fé da maioria dos cristãos é aquela fé que vem com a condição: se Deus for comigo, se Deus me abençoar, se Deus me der um emprego, se Deus fizer isso, se Deus fizer aquilo. Essa fé não subsiste no dia da provação, irmãos. A única fé que pode permanecer firme é esta fé, ainda que. Deus quer que a sua fé seja caracterizada pelo ainda que Deus me mate, nele esperarei. Ainda que perca o emprego, ainda que meu filho morra, ainda que eu perca a minha família, ainda que eu perca a minha saúde, nele esperarei. É esta fé inabalável, incircunstancial, fé que aconteça o que acontecer, eu vou crer neste Deus de Israel, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Foi esta fé que ajudou Paulo. Lá em Romanos 1:17, Paulo repete Abacuque 2:4: o justo viverá pela fé. E quando Martinho Lutero leu Romanos 1:17, encheu o coração dele de gozo e de alegria. E Martinho Lutero foi sustentado por esta fé. Esta fé inabalável, incircunstancial, sustentou Paulo, sustentou Martinho Lutero. E esta fé incircunstancial, que não depende das circunstâncias, pode sustentar você nesta última geração, nesta última perseguição de Babilônia contra o povo de Deus. Ainda lembram-se de Jó? Vocês lembram-se de Jó? Eu quero que vocês leiam para mim, leiam o que Jó falou. Jó disse: ainda que, Jó 13:15, Jó 13:15, vamos ler, Jó 13:15, ainda que ele me mate, nele esperarei, contudo os meus caminhos defenderei diante dele. Ainda que, queridos, Deus está à procura de homens e mulheres que desenvolvam esta fé. Ainda que, em meio a toda aquela perseguição e sofrimento, Abacuque disse: o Senhor está no seu santo templo. O Senhor está no seu santo templo. Cale-se toda a terra diante do Senhor. Não fique prestando atenção na perseguição. Presta atenção no Senhor que está no seu santo templo. E cale-se diante dele. Porque Jesus falou: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Deus quer que você leia a mensagem dele pessoalmente.
Um velho santo achava-se certa vez muito aflito, porque não compreendia as providências de Deus. Mas aí, lendo Abacuque, este santo homem de Deus disse assim: eu fui muito tolo que fui eu, de não saber que as mensagens de Deus não devem ser lidas através do envelope. Às vezes nós queremos ler a mensagem de Deus através do envelope e não conseguimos. Não. Tolo fui eu de não saber que as mensagens de Deus não devem ser lidas através do envelope em que se acham fechados. Você tem que rasgar o envelope. Você tem que abrir o envelope. E não é outro que pode abrir, é você que tem que abrir o envelope. É você que tem que abrir e ler por si mesmo. É uma experiência pessoal entre você e Deus. Você tem que ler com seus próprios olhos a Bíblia. Mas o justo pela sua fé viverá. É esta fé que vai sustentar você, meu irmão. Que a paz de meu Senhor Jesus Cristo fique com você. Que esta fé incircunstancial e inabalável, ainda que Ele me mate, nele esperarei, nos sustente em pé na presença de Jesus, na sua vinda gloriosa, majestosa. Amém, irmãos? Louvado seja o Senhor.